sou o professor Ricardo Luz. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é um processo que se dá dentro de um processo maior chamado gestão de desempenho. Mas nessa videoaula eu gostaria de falar da avaliação de desempenho e mais especificamente sobre as falhas que as pessoas cometem quando avaliam outras pessoas no ambiente de trabalho. Vamos conhecer quais são os objetivos de uma avaliação de desempenho. Para que serve uma avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho, ela tem algumas finalidades. Por exemplo, registrar solenemente, formalmente, o desempenho de cada empregado de uma organização. Serve para que cada empregado possa conhecer como ele está sendo avaliado, como ele está indo no seu dia a dia numa organização. As pessoas têm a necessidade de saber se elas estão indo bem, se elas estão indo mal. É uma questão de segurança econômica, a segurança emocional, a gente ter esse feedback da organização, em especial dos nossos gestores, de como nós estamos desempenhando o nosso trabalho. A avaliação de desempenho também dá oportunidade ao empregado de discutir com o seu superior imediato acerca do seu desempenho. É uma oportunidade que oferece a cada empregado dele discutir com o superior imediato detalhes do seu desempenho. A avaliação de desempenho serve também como oportunidade para que a empresa, para que o gestor possa construir um plano de desenvolvimento individual para cada um dos seus subordinados, através do desempenho, das deficiências apontadas na avaliação de desempenho. O gestor terá a oportunidade de construir um programa de treinamento, um programa de desenvolvimento individual. Fornece subsídios para o crescimento profissional. O desempenho é uma questão, é um fato muito importante em termos de gestão de pessoas, tem muitas consequências. E uma dessas consequências que o desempenho de um empregado pode produzir é o seu crescimento profissional, a sua possibilidade de suceder alguém dentro de uma organização. O desempenho também serve como base para o reconhecimento da organização ao mérito, à performance de cada colaborador. O desempenho serve também para remunerar melhor aqueles empregados que têm um desempenho que supera a expectativa das empresas. Existe um aumento que nós, de recursos humanos, conhecemos nas organizações chamado aumento de mérito. É uma verba que as empresas têm para que anualmente ela possa remunerar aqueles empregados que se destacam em suas diferentes posições. Vamos conhecer agora as falhas, os vícios que se cometem quando os gestores avaliam o desempenho dos seus subordinados. Isso é natural, isso faz parte da natureza humana. E nós vamos conhecer quais são algumas dessas falhas e vamos conhecer de que forma o RH pode contornar dentro de uma empresa esses problemas. O primeiro é o efeito halo. Eu chamo de afetos e fatos. Por que razão? Uma avaliação de desempenho deveria comparar o desempenho esperado com o desempenho realizado. Ou seja, o gestor deveria comparar o que ele pediu
com o que o empregado entregou. O cotejo dessas duas coisas fornece condições do gestor classificar cada um dos seus subordinados. Se ele tem um bom desempenho, um mau desempenho, ou se o desempenho do empregado atende à expectativa da empresa. Ocorre que quem faz a avaliação de cada pessoa dentro das empresas são os gestores. Eles é que avaliam os seus subordinados. E nós somos levados a avaliar pelos afetos, em vez de avaliar pelos fatos. Então, a avaliação de desempenho deveria ser uma avaliação objetiva, baseada em fatos, naquilo que o empregado produziu para a empresa. Mas, infelizmente, as pessoas se deixam levar pelos afetos, pelas suas relações pessoais, pelas simpatias ou pelas antipatias que tem com cada um dos seus subordinados. E essa simpatia, essa antipatia acaba contaminando todo o processo de avaliação e os gestores acabam avaliando de uma forma predominantemente positiva ou negativa a performance do empregado, levado por esse afeto, por essa percepção, por esse valor que ele tem, positivo ou negativo, de cada um dos membros da sua equipe. Então, para eliminar esse problema, para reduzir esse problema, as empresas estão procurando criar outros avaliadores além dos gestores, fazendo a avaliação 360 graus. Então, a avaliação 360 graus, como se caracteriza, ela tem o gestor avaliando o empregado se autoavaliando, fazendo a sua avaliação. Essa avaliação é normal, gestor do próprio empregado, mas algumas empresas oferecem a oportunidade que o próprio empregado faça a sua avaliação, que os pares também avaliem a pessoa. Várias características. Quem melhor pode observar no empregado são os colegas de trabalho, aqueles que trabalham lado a lado com um determinado profissional. Eles identificam, conhecem, às vezes, em alguns aspectos, eles conhecem muito mais o funcionário do que o próprio gestor. Então, algumas empresas também estão transferindo para os pares a possibilidade de avaliar o desempenho. Além do chefe, além da autoavaliação, além dos pares, há também uma outra figura que são os clientes internos, aqueles para os quais nós entregamos alguma informação, entregamos parte do nosso trabalho. Eles são os usuários do que nós fazemos, eles recebem o nosso trabalho. E como eles são recebedores, usuários daquilo que a gente faz, eles podem avaliar a qualidade do nosso trabalho. Então, as empresas estão retirando do gestor o poder absoluto de julgar um determinado empregado, transferindo para os pares, para os clientes internos, às vezes, algumas empresas até têm um comitê de avaliação para melhor julgar e aferir o desempenho de um empregado. Então, isso torna essa avaliação 360 graus, torna mais objetiva a avaliação, retirando esse aspecto subjetivo que ocorre, que a gente chama de efeito halo. Um outro vício, uma outra falha nos processos de avaliação se chama ressentidade. Isso é uma palavra que não existe na língua portuguesa, é um neologismo, não vem de ressentimento, mas vem de ressente. É um vício segundo o qual os avaliadores tendem a levar em conta aspectos recentes sobre
a pessoa que está sendo avaliada aspectos recentes que estão na memória do avaliador. Coisas que podem ser muito boas ou alguns acontecimentos muito ruins que estejam presentes na memória do avaliador e que irão contaminar todo o processo avaliativo. Então, esse é um vício chamado por alguns de imediatismo e de recentidade por outros autores. Como é que se minimiza esse problema? Fazendo com que os gestores mantenham registro da performance, do desempenho da sua equipe. Não o registro daquilo que é o arroz com feijão, não o registro daquilo que é o dia a dia das pessoas, mas o registro de incidentes críticos. O que seria isso? O registro de todas as coisas excepcionais e todas as coisas, todas as fragilidades, algumas coisas muito ruins que tenham sido praticadas pelo empregado. Todos os extremos, positivos ou negativos, eles merecem registro por parte dos gestores. As avaliações costumam ter uma periodicidade anual, são realizadas anualmente. Se o gestor não tiver esses registros, para que depois ele possa olhar e utilizar no seu processo de julgamento, ele será levado a considerar apenas os fatos recentes que estejam registrados na memória do avaliador. Então, uma maneira é reduzir manter os registros ou reduzir a periodicidade de avaliação. Só que essa periodicidade normalmente é de 1 ano para as pessoas que trabalham em funções administrativas, mas essa redução poderia ser para aqueles cargos operacionais cujo tempo de duração é menor, são pessoas que exercem tarefas mais repetitivas. Nesse caso, uma estratégia é reduzir o período de avaliação de 1 ano para 6 meses, 4 meses no máximo. Mas a principal estratégia é fazer com que o gestor registre aquelas situações excepcionais, ótimas e muito ruins no desempenho de cada um de seus subordinados. Uma outra falha, outro vício que se comete ao avaliar pessoas é o vício da tendência central. Há uma tendência natural nos gestores, até com o objetivo também de não se comprometer muito, marcar sempre uma opção intermediária. Isso ocorre geralmente nos processos onde o gestor tem algumas opções acerca do desempenho do empregado para ele avaliar. Quando essas opções são ímpares, eles têm várias opções, ótimo, bom, não sei o que, regular, ruim, e esse em número ímpar tem sempre uma coluna no meio, uma posição central, e é muito comum que as pessoas se inclinem a marcar essa opção. Então, qual é a estratégia que a gente tem? Usar fatores pares, usar opções pares, de tal forma que algumas sejam satisfatórias e outras sejam consideradas insatisfatórias em relação ao desempenho do avaliado. Então, o gestor tem que, de forma forçada, optar por alguma das opções consideradas satisfatórias ou por alguma das opções consideradas insatisfatórias. E por último, há um fator que a gente, uma falha, e aí é uma falha dos instrumentos de avaliação, não uma falha necessariamente da pessoa que está avaliando, é de possuir muitos fatores subjetivos. Então, algumas avaliações de desempenho tem lá se a pessoa é cooperativa, se ela colabora, se ela é responsável, tem muitos fatores que não têm relação com a entrega, se a pessoa produziu, se ela não produziu aquilo que ela tinha que produzir.
não tem a ver com a qualidade, tem a ver com muito mais características de comportamento, de comprometimento do empregado. Só que às vezes a pessoa ela é cooperativa, ela é responsável, mas ela não cumpre aquilo que se espera dela. Então, nesse caso, o que a saída é atribuir pesos aos diferentes fatores de avaliação, atribuindo uma pontuação, um peso maior àqueles fatores mais objetivos, e os fatores que são comportamentais, os fatores que são subjetivos, atribuindo-lhes um peso menor. É importante também ter esses fatores subjetivos, porque tem pessoas que não têm ética e são capazes de qualquer coisa para atingir um determinado resultado. Então é importante que a gente tenha fatores objetivos, como prazo de entrega, como a qualidade do trabalho, quantidade de trabalho, fatores que se relacionem com essas dimensões, mas que tenhamos fatores também de natureza comportamental, ética, como comprometimento, como responsabilidade, que são importantes no dia a dia de qualquer profissional. Aqui, apenas para apresentar, a figura não está bem visível, mas, por exemplo, aqui tem um fator que é a iniciativa do empregado. O fator tem um descritor que vai explicar, que vai apresentar melhor, que vai explicar para quem está avaliando o que significa esse fator. E aqui tem uma escala onde a pessoa vai optar ou pelo 1, ou pelo 2, ou pelo 3, ou pelo 4, o gestor vai assinalar. E cada fator, o slide não está mostrando esse primeiro fator, cada um tem um peso diferente. Essa é uma maneira de contornar esse problema de excesso dos fatores subjetivos. Eu agradeço a presença de vocês, até uma próxima videoaula.